Oi, eu sou a Ana Schermack do Pausa para um Café e hoje eu trouxe uma releitura pra vocês. Hoje eu vou falar sobre Drácula, do Bram Stoker, um livro que eu acho que eu nunca resenhei aqui, porque eu li na época da escola, enfim, resolvi reler o livro porque eu recebi essa edição da Zahar e hoje eu vou vir falar pra vocês o que eu achei dessa releitura. Drácula é um daqueles clássicos que mesmo sem ler a gente já sabe mais ou menos o que acontece na história. Quando eu li Drácula eu devia ter mais ou menos ali os meus 16, 15 anos, eu li em uma edição na escola, eu não lembro que edição que era, mas eu lembro que eu li o livro, gostei, mas não foi aquele livro tipo, nossa, meu Deus do céu, que livro incrível. Então quando eu recebi essa edição da Zahar, eu adoro essas edições pequenininhas deles, eu resolvi reler o livro e também ouvir o audiobook que tem no book, então eu meio que intercalei as leituras aí. Drácula, clássico do Bram Stoker, publicado lá em 1897, livro que marca o terror, marca a literatura de vampiros e vai falar sobre um dos maiores vampiros da literatura. Afinal, Drácula surgiu e foi sendo modificado, e, enfim, aparece em tantos filmes, livros e é um ícone da cultura, da literatura, da cultura pop. É interessante ler esse livro depois de tanto tempo e relembrar coisas que eu não imaginava que eu já tinha lido, porque assim, é uma experiência nova. Eu gosto de ler livros depois de bastante tempo que eu li pra relembrar a história, pra relembrar tudo aquilo, mas porque é como se eu lesse um livro novo. E com Drácula foi assim. Pra mim, muitas coisas que eu não tinha prestado atenção na primeira leitura, agora eu paro pra pensar. E muito disso foi do quanto eu amadureci durante os meus anos de leitura, e, enfim, durante esses praticamente quase 10 anos de diferença aí de leitura da primeira vez que eu li pra agora. Uma das coisas que eu nunca tinha parado pra perceber em Drácula são essas questões tão clássicas da época que ele foi escrito, sabe? Das mulheres e dos homens, dessa diferença que existia, os homens cuidavam tanto das mulheres e que elas tinham que ser intocáveis, tadinhas, pobrezinhas, e ai meu Deus, elas são tão frágeis. E isso fica muito claro aqui, sabe? As mulheres em Drácula são tão frágeis, elas podem cair e quebrar. E isso eu nunca tinha parado pra pensar. E desculpe o vento, é bem propício que esteja ventando e quase caindo o mundo enquanto eu tô resenhando esse livro, porque é bem o clima de Drácula. Mas enfim, desculpe se tiver um barulho de vento. Mas enfim, voltando à história. A história é toda contada através de cartas do Jonathan Harker, da Mila Harker, do médico, do Van Helsing, enfim. Eu gosto bastante da temática do Drácula. Eu acho que ele é um livro que tem aquele clima de que as coisas estão dando errado e cada vez vai dar mais errado e o que a gente pode fazer, porque o terror tá ali e tá acontecendo. Como são cartas, a gente fica refém daquilo, do que estão contando pra gente. A gente não sabe todas as versões, a gente não sabe tudo da história. Então isso é bacana também. Eu acho que ele é um livro que o clima vai aumentando conforme você vai lendo e é um daqueles clássicos que depois da leitura você entende porque ele é um clássico, porque que ele marcou, porque ele cria tanta coisa, ele transforma tanta coisa, ele vai passando pra você uma experiência gostosa de leitura. Ler Drácula, mais do que a história, é a experiência, porque ali você tem uma história que teoricamente você já sabe, a mesma coisa que acontece com Frankenstein, por exemplo, como é um livro muito antigo, como é uma história que já foi cantada várias vezes, você já sabe mais ou menos como é aquela história, mas você esquece dos detalhes, você não sabe todos os detalhes daquela história. Então quando você pega o livro, lê, você conhece e daí você fica entendendo todas as nuances daqueles personagens, quem é o Van Helsing, quem é o Drácula. E é muito legal porque enquanto eu tava lendo o começo da história, você percebe tanta dicasinha de que o Drácula é o Drácula. E você fala, gente, ele é um vampiro, como é que você não percebeu isso antes, sabe? Você fica tipo, Jonathan, você tá um burro. Que é cada coisinha e que na hora como você já conhece esse maior da história e você vai pegando, você sabe esses nuances de vampiros, e aí você vai, na história você vai pegando esses pequenos detalhes que o Bram Stoker deixa pra você, que você fala, cara, olha que incrível, desde o começo da história ele foi dando dicas, a escrita é muito cheia desses detalhezinhos que eu gosto bastante, que tem, por exemplo, em romance policial, que são pequenos detalhezinhos que a hora que você termina o livro, você junto fala, cara, tava tudo ali, tudo na minha frente, o tempo todo. Eu gosto muito da escrita do Bram Stoker, eu acho que ele é um livro bom, ele é aquele livro que não é tão terror, ele é um suspense e tem aquele clima gostoso de filme
filme de vampiros que a gente gosta. E é um livro clássico que você deve reler sim, se você já tem aquela coisa de não lembro mais como é que é a história. Releia Drácula, porque é uma experiência muito gostosa. E é claro que a gente tem aquele choque de geração também, sabe? É uma das coisas que me incomodaram durante a leitura. Eu achei que não ia ter, que eu não ia me incomodar. Mas como é um livro escrito por homem, em 1897, vai ter algumas coisinhas que você vai ficar tipo... E aí você tem que lembrar a época que o livro foi escrito, quando que ele foi escrito, por quem que ele foi escrito. Enfim, todo o contexto histórico da obra, porque é relevante para aquele momento, ele reflete a época que ele foi escrito. Então é bacana voltar nesses clássicos e reparar, por exemplo, como as mulheres eram tratadas, como os homens agiam. Eu reparei muito que aqui pareciam que todos os homens eram perfeitos e eles eram super educados e gente, sabe? Eu acho isso muito engraçado durante a leitura e você vai percebendo essas coisinhas. Enfim, foi uma ótima leitura, super recomendo pra vocês fazerem a releitura de Drácula e vai ter mais fotos, mais detalhes lá no blog que eu vou deixar a resenha pra vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês querem mais resenhas de clássicos, de livros que eu vou relendo pelo caminho, deixe aí nos comentários, me contem, você já releu Drácula, você já leu Drácula, me diz aí o que você achou e se inscreve no canal, clique em gostei e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? É isso, tchau!